Saudações, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui com a Ananda Salles, Andrew Silva, Sandra Revel, Eduardo Andrade, Anderson Caldas, para uma entrevista especial sobre o aniversário de 133 anos do município de Boa Vista, que você vai conferir aqui na Rádio Assembleia. Parabéns, Boa Vista! Feliz aniversário, Deus abençoe! Valeu! Show de bola! Um beijão, tudo de bom! olá, bom dia para você, ótimo começo de dia, querido ouvinte, já está no ar o Parlamento de Ponta a Ponta comigo, Ananda Salles, aqui na 98.3 FM, e aí, já tomou seu café ou está se deslocando do trabalho? Então cuidado com o trânsito e não perde a hora, porque agora são 9 horas e 4 minutos e continue aí sintonizado com a gente, acompanhando ao vivo as principais informações do Poder Legislativo e, claro, notícias do nosso estado, do nosso Brasil, os nossos repórteres levando todas essas informações para você, porque tudo que é notícia passa por aqui. E lembrando que você pode pedir sua música favorita pelo nosso telefone WhatsApp 984022774. Manda seu alô, faça seu pedido musical, manda sua mensagem. O importante é sempre a sua participação. Então anota aí, manda mensagem 984022774. E agora nós vamos saber o que é comemorado hoje, no dia 7 de julho. Olha, hoje é o Dia Internacional do Chocolate, né, que registra a introdução desse produto na Europa ainda no século XV, porém há quem diga na história que foram os maias e os astecas os primeiros pioneiros no cultivo do cacau, principal matéria-prima aí do chocolate. O fato é que a gente se beneficia aí desta iguaria que só nos traz felicidades. E lembrando que ontem foi ao ar no programa Portal Cultural, apresentado pela Francis Carvalho, uma matéria aí, um episódio especial falando sobre esse dia. Você pode conferir lá pelo YouTube, @AssembleiaRR, conferir lá o Portal Cultural, que está aí com um episódio bastante legal sobre isso. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta sexta-feira. Segundo dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a sexta-feira será de sol com chuvas rápidas à tarde e à noite. Na capital Boa Vista, a máxima prevista é de 32 graus e a mínima é de 23. Em Amajari, a máxima é de 31 com a mínima de 23 graus. E no município de São Luís, a máxima é de 31 e a mínima é de 23. E agora nós vamos saber o que é destaque hoje no Parlamento de Ponta a Ponta. Servidores da Procuradoria Especial da Mulher estiveram na clínica especializada Coronel Mota. E o curso de operador de caixa tem sido um sucesso na Escoleges. E ainda, o IBGE abriu mais 7.000 vagas em 2 processos seletivos. Essas e outras informações você vai conferir agora no Parlamento de Ponta a Ponta. Você está ouvindo Parlamento de Ponta a Ponta. Entrevista. E olha só, a gente já começa a nossa sexta-feira aqui no Parlamento de Ponta a Ponta com a entrevista, e eu estou recebendo hoje nos estúdios da Rádio Assembleia, aqui na 98.3 FM, o historiador Victor Mattioni, para estar falando aí sobre o dia 9 de julho, que é quando a capital aqui, Boa Vista, vai completar 133 anos. Bom dia, Victor. Obrigada por ter vindo aqui ao Parlamento. Bom dia, Ananda. Bom dia, Sandra, toda a equipe da Rádio Assembleia. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Uma satisfação poder estar aqui novamente à casa e conversar sobre uma data muito especial para, né, a nossa capital e a todos os habitantes dela. Sim, o Victor já tinha vindo aqui no nosso antigo estúdio, agora ele está vindo aqui no novo estúdio, um estúdio bem moderno. Há quem diga, né? E não há quem diga não, isso daí é fato, que é o mais moderno aqui da região norte. Então ele é bem espaçoso, bem aconchegante. E olha, para iniciar a nossa conversa aí, a gente vai estar falando sobre esses 133 anos de Boa Vista. E saiu o censo que a população, né,
que revelou aí que a população de Roraima, ela cresceu bastante, né? Então, a gente vai estar iniciando a nossa conversa a partir disso. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esses dados que foram divulgados. Perfeito, né? Os dados do IBGE, a partir do censo de 2022, que deveria ter acontecido em 2020, mas Sim. em decorrência da pandemia ele acabou sendo adiado, ele mostra aquilo que, aos nossos olhos, né, aqui em Boa Vista, as percepções do contexto cultural e as transformações, a gente percebeu no nosso cotidiano. Então, Boa Vista representou um dos maiores crescimentos em termos de capitais do Brasil, junto com Florianópolis, no caso, aproximadamente 45%. O censo de 2010 apontou a população aproximadamente de 286 mil, no caso, né? E agora com os novos dados do IBGE, embora, no caso, em termos de números absolutos, né, não seja isso, mas em termos de crescimento, apontou que Boa Vista já concentra aproximadamente, né, 400 mil habitantes, um pouco mais. E isso revela o contexto dos últimos 10 anos, 12 anos aqui, em termos de influências que Roraima exerce em termos de incentivos à migração. E aí você tem e, claro, isso não se iniciou nos últimos 10 anos, porque é uma situação histórica, e quando nós falamos de história de Boa Vista, nós temos que colocar a palavra migração nela, Sim. né? Desde das primeiras populações, os povos originários, depois o processo de colonização, e chegando nos dias atuais, você se identificar como um agente desse processo, né? Que culminou com o crescimento da cidade, e que isso a gente percebe no nosso dia a dia. E isso tem que ser analisado por várias perspectivas, culturais, sociais, econômicas, políticas, e que a gente possa, né, com a data comemorativa do 9 de julho, refletir sobre a Boa Vista que nós, né, temos e a Boa Vista que nós desejamos. Então, pensar essa data a partir dos dados do IBGE é fundamental, junto com, né, um novo plano diretor, e não apenas sonhar, mas desejar e ser um agente de transformações aqui na nossa querida capital. Sim, você falou uma coisa interessante, que não tem como falar sobre a história de Boa Vista sem falar de imigração, né? Então, meus pais vieram para cá lá do Maranhão, né, na época ali do Otomar, quando ele Sim. estava no governo, então eles vieram para cá, meus tios também, então a gente vê como Boa Vista, né, o estado no todo também tem essa diversidade cultural, é bastante diverso, muitas pessoas vêm para cá e essa imigração ela sempre está acontecendo aqui, então é um processo aí que a gente acolheu, né, nesses últimos 4 anos, não 4 anos, mas já vem a questão dos venezuelanos também aqui dentro do nosso estado, mas não só, a gente tem aí tantos outros imigrantes aqui, e a gente tem que olhar sempre para esse lado também de acolher essas pessoas, porque a Boa Vista começou assim, né, com essa questão dos imigrantes, e porque eu estou trazendo esse ponto, porque a gente vê ainda questões de algumas pessoas sendo xenofóbicas aqui, é uma coisa tão triste, sendo que Boa Vista tem a história marcada pela imigração. Exatamente. E a palavra migração, ela é uma das palavras que mais está associada ao século XXI. Então, Roraima Boa Vista não está isolado no contexto internacional. Se você digitar a palavra migração, e inclusive aqui, né, parabenizando os professores que fazem estudos sobre isso, né, na Universidade Federal, Universidade Estadual, enfim, eles recebem um destaque internacional devido ao contexto que Roraima, em especial Boa Vista, recebeu nos últimos anos em decorrência da migração venezuelana, que acompanha um contexto internacional. Mas também cabe algumas observações, né? O processo de migração para Boa Vista, ele não ocorre apenas em decorrência da crise na Venezuela, mas também devido, né, a questão do garimpo aqui no nosso estado. Sim. Também a procura por militares. Boa Vista é um município muito procurado por militares, então é muito comum você encontrar, né, militares de outras regiões do Brasil. Também em concursos públicos, se você é concurseiro, como a gente coloca a profissão hoje, concurseiro, é impressionante como Boa Vista aparece em aulas online de alunos tirando dúvida, né, que procuram vir para cá ou que já moram aqui. E eu gosto de sempre, e como professor de história, né, em sala de aula, a gente gosta de incentivar os alunos, e também você, caro ouvinte, né, assim como a Ananda mencionou, ela se perguntar, né, se você não nasceu em Boa Vista, ou se você nasceu em Boa Vista, provavelmente os seus pais não nasceram, provavelmente seus avós não nasceram. Então é muito comum você perguntar em sala de aula, por favor, levante a mão, quem aqui os pais ou os avós não nasceram, né?
E é engraçado e é legal você fazer essa dinâmica que você percebe as coincidências. Às vezes alunos que não têm nenhuma ligação, têm pensamentos completamente diferentes, hábitos, costumes, mas os seus pais, seus antepassados vieram em decorrência de um contexto semelhante. E isso enriquece Boa Vista, na minha opinião, do ponto de vista cultural, do ponto de vista social, porque você vai perceber diferentes interesses, diferentes modos. Hoje, né, assim, embora historicamente, e por estarmos próximos à região de fronteira, do ponto de vista cultural, é interessante Boa Vista é uma cidade que ela poderia se destacar por ser uma cidade com, assim, ela já se destaca por isso, por ser uma cidade que, digamos assim, poliglota. Hoje você pode ficar em Boa Vista, né, ir a lugares onde você só fala somente o espanhol, literalmente, e as pessoas até estranham, assim, mas não deveria ser estranho, porque é algo que está próximo ali, na fronteira com a Venezuela. O inglês, devido à fronteira com a Guiana, obviamente o português, assim como também as línguas, né, indígenas, o macuxi, o apixiano, enfim, dentre tantas outras. Então, a gente tem que perceber esse caldeirão cultural que está presente no nosso município e valorizar isto, né? Então, os dados do IBGE, no caso, pegando o último censo também, nos ajudam a ver isso com outros olhos. Claro, é importante também pensar, né, Boa Vista, diante desse crescimento, né, o que nós queremos para ela. Então, por isso é importante nós estarmos sempre analisando a casa e desejando, né, que junto o poder público, assim como também as iniciativas, né, privadas, e começando em casa, de fomentar projetos que visem a dar continuidade e expandir também em termos da melhoria da qualidade de vida. Porque Boa Vista, embora seja a menor capital do Brasil, né, ela tem um IDH superior, por exemplo, à cidade de Manaus, que é uma metrópole, que inclusive registrou o crescimento absoluto, né, no dado do IBGE de termos de crescimento de aproximadamente 14%, e também Belém. Então, poxa, Boa Vista se destaca por isso. Nós percebemos nos comerciais, né, pessoas que migram para a capital. Eu falo nossa capital. Eu também migrei para cá quando pequeno, no contexto dos anos 90 ali. Então, e gostam de ficar aqui, né? Tem seus problemas, tem suas dificuldades, sabemos disso, com certeza. E é interessante a gente pensar também Boa Vista, embora a gente se concentre na área urbana, mas também pensar na área rural, na zona rural, né? Então, você, ouvinte da zona rural também, por favor, né, que a gente pense Boa Vista pensando a zona urbana e também pensando a zona rural, e com isso, né, nos alegrando de poder morar aqui e desejar sempre o melhor a ela. Olha aí, você falou que... Você veio de onde? Eu nasci em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que inclusive tem uma avenida chamada Roraima, lá na Universidade Federal de Santa Maria. E meu avô era militar, migrou para cá, serviu no 6º BEC, Capitão Dornelles. E posteriormente meus pais vieram para cá. E aí já nesse contexto de tentar, né, no campo da agricultura, que é uma área que é muito procurada, o estado de Roraima é muito procurado. Se você colocar, por exemplo, até no LinkedIn, fazendo uso das redes sociais digitais aqui, colocar agricultura e Roraima, é impressionante o que tem de procura, no caso pelo estado. E posteriormente aí meu pai, né, Matione, engenheiro agrônomo da Embrapa, passou no concurso da Embrapa e nós estamos aqui. Então eu cresci em Boa Vista, vi a cidade crescer, cresci acompanhando as transformações das praças, em especial a Praça Ayrton Senna, quando você tinha os parques. E foi algo maravilhoso, né, do ponto de vista da memória afetiva, porque quando você migra de uma região fria, gelada no inverno, no outono, e vem para Boa Vista, para um local, né, e que você pode ficar o ano inteiro desfrutando de uma praça, para os pais isso é algo maravilhoso. Sim. Por isso que, né, você tem uma propaganda dizendo que Boa Vista é a capital da primeira infância, a valorização com relação à criação de filhos aqui na nossa capital, e isso é muito bom. Então, as pessoas que migram de outras regiões que são mais frias, no caso, ao identificar as praças, no caso, e poder fazer o usufruto delas, nossa, é um paraíso assim para os pais. E isso também movimenta um outro setor muito interessante, que é o do turismo, que deve ser valorizado no nosso município. Amigos do campo do turismo, que mando um grande abraço, eles falam que é impressionante como a população faz o uso das praças e valoriza a expressão praça pública mesmo, né? Elas não são restritas. Você tem locais onde tanto o turista como também o morador local faz o uso, né? Claro que tem as dificuldades em termos de deslocamento, logística, distância, isso é fato.
mas você não tem um cercamento, digamos assim, algo imposto, né? Mas você se desloca entre as praças diferente de alguns outros lugares do Brasil. Então, tudo isso mostra como que a nossa capital também se destaca nesse ponto. Sim, a nossa capital é bastante acolhedora nessa questão das praças que você tocou aí. A gente tem praça em diversos bairros aqui da cidade, até mais ali, chegando ali pro Pérola, Nova Cidade, que antigamente não tinha, mas que hoje tem ali, que fazendo mesmo esse acolhimento, de que as pessoas não precisam se deslocar, sair do seu local ali, do seu bairro, para poder desfrutar ali dessas praças. E outra peculiaridade também é essa questão das esculturas que tem dentro dessas praças, os bichos da Amazônia, essa valorização mesmo do nosso lugar. A gente tem ali o Mirante, né, que é algo bastante bonito, outro ponto turístico aqui, porque se a gente for olhar, tem tantos pontos turísticos aqui dentro do nosso estado, da nossa capital também, que são coisas mesmo que nós aqui a gente tem que valorizar e ir visitar, ver como Boa Vista ela cresceu realmente nesses últimos anos. Ela vem aí, como você falou, a capital da primeira infância. Lembrando aí que no dia 22 de agosto, a Assembleia Legislativa também, juntamente com o Tribunal, eles vão realizar aí um seminário da primeira infância para falar mais sobre isso, tratar. E, assim, essa questão de muita gente vir para cá, realmente, não só em concurso público, mas também em vestibular, tantas outras coisas. E essa movimentação, ela traz mesmo essa diversidade cultural aqui para o nosso estado. E Roraima, ela é tão marcada por isso. E, então, a Roraima, ela está completando aí... Roraima não, Boa Vista, né? Está completando aí 133 anos de muitas coisas que estão melhorando aqui. Essa questão da agricultura, a gente teve no ano passado aí, no finalzinho, o zoneamento econômico e ecológico aprovado aqui, que é um marco, né, aqui do nosso estado. Então, para você ver como as coisas elas vêm realmente mudando e melhorando. Com certeza. E como você falou, né, do bairro Pérola, a expansão da cidade, do município, para a chamada, né, Zona Oeste, no caso, o crescimento, e como que a gente pode fazer uma leitura do passado e tempo presente, porque a Boa Vista, né, construída, originada, no caso, né, às margens do Rio Branco, e hoje você reside em bairros que estão distantes do Rio Branco, no caso, e isso mostra também como que o município ele se expandiu para a chamada Zona Oeste, né, e como que você tem também as boas vistas, digamos assim, dentro da nossa capital. Então você atravessa, né, a Avenida Venezuela, você tem uma outra leitura de Boa Vista. Se você fizer uma grande caminhada pela Ataíde Teve, você vai se surpreender com as transformações que essa avenida mostra, né? A Avenida Ataíde Teve para além da Mangueira, inclusive, né? Local muito conhecido, e que isso mostra como que, e se você conversar com os mais vividos, com as pessoas que nasceram aqui em Boa Vista, nos anos 60, 70, 80, anos 50, enfim, as regiões onde hoje para nós é um bairro, antes eram regiões de sítio, né, de chácaras. Era comum, né? Nossa, onde hoje é o bairro Messejana, aqui, que é próximo do centro hoje, antigamente era periferia, né, da cidade, naquele contexto ali. As pessoas tomavam banho no Igarapé, né? Locais onde hoje é o bairro Equatorial, e você fala, eu tomava banho ali hoje, né? Aquela expressão da internet, né? Nossa, aqui era tudo mato, né? Aqui era tudo lavrado. Não, hoje tem bairros, condomínios e etc. E é interessante a gente perceber isso, essa expansão da cidade, e claro, agora também buscando acompanhar uma situação em que, pensando no bem comum, de melhorias. Temos situações também, né? E eu estou falando aqui, mas a gente também não pode ter aquela leitura também romântica da história. Temos uma perspectiva crítica também, né? Sim. Por que o bairro? Por que aquele bairro? Existia um bairro às margens do Rio Branco chamado Caetano Filho, hoje tem uma praça. Opa, por quê? Né? Qual é o contexto ali? E aí é interessante também, a gente tem uma frase, e aí né? Aqui eu quero parabenizar todos os professores, pesquisadores, pessoas que trabalham no campo da cultura, do audiovisual, dos processos de criação de arquivos com relação ao município e aí expandindo também para o estado, mas em especial para o município de Boa Vista, ou sobre Boa Vista,
para que nós possamos também, né, valorizar o passado, mas para que nós possamos valorizar, nós precisamos conhecer. E como é que a gente conhece? Por meio da pesquisa. E como nós fazemos isso? Por meio das fontes. E por vezes nós carecemos de fontes sobre a história de Boa Vista. Algumas se perdem, infelizmente, né? Outras estão restritas. E conhecendo o seu passado, é muito importante falar isso para os alunos, para você ouvinte. Conhecendo o seu passado, você sabe, né, o que deseja para o futuro, você ter as suas raízes ali, né? Então a sua origem como, né, fruto da migração para Roraima, opa, eu também faço parte disso, né? Embora eu já resida aqui há muito tempo, né? Agora tem um novo grupo chegando, e eu também tenho que me lembrar que eu já fui imigrante tempos atrás e que eu migrei por um motivo de sobrevivência, né? Agora estou aqui em um outro local, enfim. A gente tem que valorizar também esses processos de construção de arquivos particulares, arquivos como a intenção também de mostrar, né, onde antes era uma região, digamos assim, periférica da cidade, hoje está mais próxima do centro, entre aspas, próxima do centro, bairros que não existiam antes, né? Boa Vista tem mais de 50 bairros, né? Tem bairro que, confesso que muitos não sabem até o nome, inclusive, né? Isso é um bairro? 5 de outubro é um bairro? Marechal Rondon é um bairro? Como assim? Mas aqui não era... Enfim, e que isso, né, revela. Então, essas são formas de nós também conhecermos melhor o nosso município, né, a parte urbana e também a parte rural. Aí você pode valorizar isso de várias formas. E a melhor forma é começando por você. Você ouvinte de casa, quando foi a última vez que você pegou uma foto sua com a sua família, né, quando chegou a Boa Vista ou em um local do município, né? E aí você passa por aquela rua, por aquela praça e fala, nossa, como isso mudou, como transformou, né? E incentivar a história ou entender a história de Boa Vista, fomentando a memória afetiva. E para isso você tem as redes sociais digitais, que são maravilhosas. Façam isso, não creiam que isso aí é algo restrito a blogueiros, a pessoas de grande influência. Por favor, você é um agente da história, você é um agente da história do município de Boa Vista. Então, quando Boa Vista estiver completando 133 anos, parabenize Boa Vista e parabenize você, porque você é um agente dessa história, né, que fez com que a nossa capital complete no dia 9 de julho 133 anos. Faça isso, alegre-se e fomente e guarde esses arquivos também, por favor, porque pode ter certeza que eles também no futuro e no tempo presente são fontes históricas. Sim, essa questão aí de olhar para o passado faz me lembrar que eu tenho um costume de ficar olhando o Google Maps. Sim. Que eu entro lá e eu pesquisando ali minha casa, e aí eu vendo, né, como toda ali a rua onde eu morava ali, eu percorrendo ali pelo Maps mesmo. Exato. Lembrando de como era e como tá hoje em dia, né, como tá diferente as coisas, e aí guardando mesmo essa memória afetiva do local, né, sempre morei ali naquele local e vendo como melhorou, como as coisas mudaram, né? Então a gente tem esse pensamento assim, e a gente sempre fala, né, que quem toma água do Rio Branco sempre volta ou permanece aqui, constrói a sua família, né? Os encontros de pessoas que vieram de outros estados e aqui né, criaram famílias, enfim, isso é maravilhoso, ou de outros países, a fronteira com a Guiana, Venezuela ou outros países, então isso é algo que enriquece. Boa Vista, por ser próxima de uma área de fronteira, tem essas características, tem essas diferenças assim com relação a outras regiões do Brasil mesmo, né? Mas é interessante que nós temos uma capital, às vezes com uma perspectiva ainda de interior, né? Embora Boa Vista cresceu bastante, mas é muito comum nós ainda falarmos que, de ter amigos em comum, ou se não tem um amigo em comum, mas conhece, né? Você até brinca, né? Cuidado com o que você faz em Boa Vista, porque todo mundo sabe depois. Enfim, mas a gente tem que verificar nisso, né, as redes sociais que nós temos aqui, que são construídas, algumas permanecem, outras são efêmeras, algumas também devido ao fluxo também de entrada e também saída de pessoas, né? Por isso que os números também do IBGE não são necessariamente absolutos, né? Tem que se destacar isso, no caso. Em termos de município, aquele que, do ponto de vista também populacional, né, no estado aqui, quem se destaca é Pacaraima, aí sim, decorrência do fluxo migratório, mas é uma outra questão. Mas também é muito comum você falar, olha, 10 anos atrás, 5 anos atrás, nós tínhamos este grupo de amigos, alguns foram embora, né?
mas beberam da água do Rio Branco, então às vezes retornam aqui, ou então estão em outras regiões do Brasil e do mundo, mas passaram por aqui, beberam da água do Rio Branco, né? Tiveram a sua participação aqui na história do município, a gente se alegra com isso e que venhamos a nos alegrar nos próximos aniversários, sempre, né? Buscando Boa Vista melhor, né? Sim. Para todos. Boa Vista é um local lindo de se viver, né? A gente tem também outra particularidade, que é a questão aqui que aqui não tem tantos prédios, então Sim. você chega no final de tarde, você consegue contemplar ali, porque falando mesmo que aqui é um dos pôr do sol mais bonito que existe, então você consegue ali ter esse momento ali, você olhando ali o pôr do sol, que é algo simples, mas em outras cidades você pode não ter isso. Com certeza. Mas o simples é belo. Veja os simples, os detalhes. E aí, aproveitando eu lembro de uma fala de uma professora muito querida, uma amicíssima, a Eli Macuxi, ela é paulistana, Zona Leste, vai Corinthians, e ela veio a Boa Vista a trabalho, né? E ela falou assim, uma das primeiras coisas que eu percebi que eu não fazia mais em São Paulo era olhar para o céu e ver ele belo, aberto, lindo. Aí ela disse, não, é aqui mesmo. E aí ela migrou junto com o seu marido, o amado Vavá, um outro professor de história, a quem eu sou eternamente grato, né? Também com as suas 3 amadas filhas, para Boa Vista. E assim, contemplar o céu de Boa Vista é algo maravilhoso, porque pessoas que moram em metrópoles, né, as chamadas selvas de pedra, não tem esse privilégio, digamos Sim. assim, né, de poder contemplar as obras do Criador. E são detalhes, por isso que assim, uma das coisas mais belas em Boa Vista é você poder acordar e olhar para o céu. Às vezes vai estar chovendo, tudo bem, mas até com a chuva, você ouvir o som, o barulho da água, né? Pegando esse contexto do período de chuvas agora, mas depois quando cessa e o tempo abre, você olha para o céu e fala, nossa, Senhor, obrigado. E é algo maravilhoso, né? Você estar próximo ali também, seja também próximo a bairros próximos ao Rio Branco, ou também em bairros mais afastados, na região onde você tem os igarapés e alguns buritizais, Sim. enfim, poder contemplar a vegetação e ver tanto seja o nascer ou o pôr do sol, é algo belíssimo. E assim, e você registra aproveite esse momento para registrar, para agradecer, para conversar, porque são particularidades. É engraçado porque como não tem muitos prédios, né? Sim. Às vezes você é comum recentemente teve um show de humor aqui do Marco Luque, em que ele interpreta um motoboy. Aí ele fala, o motoboy conhece o quê? Metrópole, prédio, etc. Ele chegou aqui, cara, como é que eu vou fazer meu personagem se não tem prédio? É verdade. Enfim, mas esse é um diferencial, né? Sim, é aquele diferencial de você estar ali no centro da cidade e você poder olhar lá para as águas do Rio Branco, você contemplar. Então são tantas coisas assim que faz Boa Vista ser um local tão acolhedor, tão bonito de se viver e tão mesmo assim de você olhar essas coisas simples, mas o simples, como você falou, é belo aqui. Exato. Agora, para isso também a gente precisa zelar, né, Sim. pelo rio, pensar também em termos de saneamento básico, né? O cuidado com os igarapés, porque se você deseja matar um rio, comece destruindo os igarapés, no caso, né? E isso é algo que a gente tem que pensar, né, junto com um novo plano diretor para o município de Boa Vista, devido ao crescimento, e esse crescimento, às vezes, né, infelizmente, não vem acompanhado de um planejamento, e isso acaba sendo algo desordenado, acaba gerando certos problemas, e aí sim questões sociais, questões de saúde, questões, né, por vezes, às vezes acabam sendo tratadas como casos de polícia, o que é um assunto muito delicado, mas que a gente tem que estar alerta também. Então, para a gente continue apreciando, para que nós possamos continuar apreciando essa vista, a gente tem que também zelar por isso. E isso começa em casa, começa conosco, com cada um. Por vezes a gente espera muito o chamado poder público, né, o outro, mas Sim. isso que também tem a sua obrigação, tem as suas funções. Nós estamos aqui na Assembleia, né, a casa do povo, Sim. né? Embora, claro, estamos num contexto estadual, mas e Boa Vista também tem esse diferencial, porque concentra aqui no centro cívico, né, os poderes simbólicos, né, e os poderes executivo, legislativo, judiciário e executivo. Então a gente também, mas isso começa nos lares, o zelo pela rua, o zelo pelos igarapés, né, para que a gente possa estar sempre, né, voltando, né, pensando na qualidade de vida que o nosso município ainda proporciona.
Sim. Vitor, o nosso bate-papo foi muito bom aqui. Eu só tenho a agradecer você por ter falado um pouquinho aqui da história da nossa capital, Boa Vista, que vai estar completando seus 133 anos no domingo, né? Vai ter também a famosa corrida, né, internacional 9 de julho. Aqui a equipe da comunicação Martinho da Vila vai estar lá presente. Aquela música devagarinho, mas vamos conseguir a medalha. Pode não ser uma corrida, uma caminhada, mas já vale, né? Caminhada 9 de julho. Mas é maravilhoso. A 9 de julho, inclusive, ela representa algo que é as transformações de Boa Vista, né? Como que teve a pandemia, 2 anos, mas após a pandemia e ano passado, com o retorno da corrida 9 de julho, foi um momento assim, parece de alegria, de libertação, de poder retornar a fazer uma atividade que cresceu muito em Boa Vista, né? Que é a prática da corrida. E com isso você valoriza justamente os pontos que nós temos na capital, né? Os grupos de corrida que estão presentes aqui no município, né? Local de encontro, Praça X, local de encontro, né? Rua Y. Então isso também ajuda a motivar a conhecer melhor a capital, e a corrida 9 de julho ela representa esse ápice, assim, digamos, desse momento. Então você celebra aniversário, faz uma atividade física, caminhada, uma corrida, reencontra amigos, faz registro, né? A 9 de julho vai acontecer nesse domingo, no caso, né? Um dia maravilhoso, primeiro dia da semana, dia do Senhor, e é um momento oportuno justamente para refletir e celebrar e, né, bater palmas para Boa Vista e para todos que residem nela. Então, parabéns a todos que moram aqui no município, zona urbana, zona rural, né? A quem está chegando, a quem está se despedindo da cidade, e quem se despede, nunca se despede definitivamente, que bebe d'água do Rio Branco, fica um resquício ali, mas que, né, possa levar de Boa Vista boas lembranças, e a todos que residem aqui possamos construir, né, bons momentos e pensando sempre no melhor. E é sempre uma alegria poder estar aqui na Rádio Assembleia conversando sobre um pouco de história e dias atuais do nosso querido município. É isso. Obrigada, Vitor, mais uma vez. Eu espero receber você outras vezes aqui no Parlamento de Ponta a Ponta. E a Rádio Assembleia está sempre de braços abertos, né, para todos os nossos convidados. Se quiser mandar alguma coisa, a gente está sempre aqui. E agora a gente vai para aquele intervalo. E no próximo bloco nós estamos de volta com mais informações para você, ouvinte aqui da Rádio Assembleia.